hoje então o tema do nosso canal vai ser diferente. Hoje eu vou fazer um bate-papo com um grande amigo meu, historiador, José Roberto. Prazer, José. Prazer. É um prazer te ter aqui no canal. Muito obrigado, eu que agradeço. Né? É um formato diferente, né? A gente que está acostumado com sala de aula, mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Claro. Eu sou professor de História, eu dou aula na Rede Romano, eu sou formado em História, sou pós-graduado também, né, em livre docência, o ensino superior, também tenho uma graduação em literatura afro-indígena, e eu acho que, acima de tudo, eu sou um entusiasta na área da história. Eu sou um apaixonado pelo tema, sempre fui apaixonado. E isso me remete muito a lembrar um escritor, um jornalista, Eduardo Galeano, uruguaio, que diz que o homem é feito de histórias e não de átomos. E a história serve muito para isso, para a gente entender um pouco as coisas como estão, nos entender um pouco dentro da realidade, do nosso contexto. Então, acho que a princípio eu me enxergo desta forma mesmo. Sim, com certeza. Afinal, não tem como tu projetar o futuro sem ter o mínimo de embasamento histórico, né? Ah, com certeza, com Não certeza. tem. E talvez isso, desculpa, professor, talvez isso seja algo que a nossa sociedade hoje precisa muito. Mas né? demais. Bom, pessoal, hoje então aqui no canal, nosso tema, como eu postei nas minhas redes sociais, no Instagram principalmente, nós vamos discutir sobre a história da União Soviética, pessoal. Por isso mesmo que eu chamei o José Roberto aqui, porque ele é especialista no assunto e hoje a gente vai fazer um bate-papo bem bacana sobre isso. Então, Zé, como é que tu quer introduzir esse tema? Então, eu sou muito apaixonado pela Rússia, né? Além da questão do período da União Soviética. Eu acho que a cultura russa ela é muito rica. Milenária. Né? Milenária. Ela nos trouxe, embora exista uma certa disputa entre quem realmente criou a vodka, que seria os poloneses ou os russos. Tem né? essa discussão, não sabia? Tem essa discussão. Mas com certeza quem bebe mais é os russos. Né? Ah, com certeza. Com certeza. E o frio, embora na Polônia também seja muito frio, ajuda muito, né? Sim, imagina. Nós temos grandes escritores que eu gosto muito também, li muitos livros de literatura, Dostoiévski, Tolstói, o Gorky, que foi um grande poeta também. Ali na frente do Kremlin tem uma praça que é Gorky Park, como chamam, né? Que é a praça. Dostoiévski e são da época do czar, né? São do Império Russo ainda, né? Isso. Até o Dostoiévski, ele participou de um círculo socialista, o Círculo de Petrachev, e ele foi acusado de traição pelo czar, e o czar prendeu ele para mandar ele para a Sibéria, mas antes de mandar ele para a Sibéria, ele iria ser executado, ele ia morrer, ele não ia mandar para a Sibéria, ele ia morrer. E aí, na hora que eles foram ser executados, né, os participantes do grupo e ele junto, o czar mudou de ideia. E aí decidiu mandar ele para a Sibéria. Isso já o Nicolau II. Ou o Alexandre III, aí nós pegamos o final do século XIX. Bem o finalzinho do século XIX. Do final. Não, então lá na... Foi ali nas Guerras Napoleônicas, mais ou menos? Passa o período. Não, então deve ser Nicolau II. Exato. Nicolau II. E aí, nesse período, ele vai para a Sibéria, e na Sibéria ele vai escrever depois um livro que é A Casa dos Mortos, onde ele vai contar a relação que ele teve com as pessoas lá na Sibéria. Então, nós temos também o grande Tolstói, que vai escrever um livro célebre, muito famoso, que é o Guerra e Paz, né? Eu tenho aqui. E ele vai tratar sobre a Guerra Civil Russa. A Guerra e Paz, basicamente, ele é ambientado na Guerra Civil Russa. Então, são grandes escritores e que trazem um grande conhecimento. Mas, não sei se prefere que eu te chame de professor, Everton... Pode me chamar de Everton, bem tranquilo. Everton, para a gente poder falar um pouco sobre a União Soviética, Revolução Russa, né, Guerra Fria, que é um tema até muito tratado nas escolas, se tu me permite, eu gostaria de fazer uma digressão no tempo, para a gente começar a falar... Não, livre manejar, até porque a gente tem que fazer uma introdução para o pessoal entender por que aconteceu tudo que aconteceu na Rússia. Né? E conhecer um pouco a história da Rússia, também, né? Porque a Rússia é um país multiétnico e multicultural. Sim. Multiétnico e multicultural, né? Então, ali nós vamos pegar ali nos meados do século IV, mais ou menos,
final do Império Romano do Ocidente, início do Império Romano no Oriente, né? Império Bizantino, ali o surgimento. Na região da Eurásia, nós vamos ter alguns povos autóctones. Esses povos são povos, né, só para conceituar para o pessoal, autóctones são povos da própria região, que não foram para lá, eles são da própria região. E eles são nativos. Nativos da região, perfeito. São nativos. O termo perfeito, são nativos. E eles vão começar a trabalhar ali com um modo de produção pastoril, ou seja, criação de animais e agricultura. E esses povos, inicialmente ali, eles vão acreditar, vão ter uma crença em vários deuses, né? O problema é que acontecia muita guerra entre esses povos. E segundo... Povos tribais, né? Povos tribais, Povos tribais, pelo jeito, né? Exatamente. E segundo as crônicas primitivas eslavas, porque esses povos eram povos eslavos naquela região, a terra era muito boa, mas não tinha paz. E aí eles vão aceitar, segundo o que se diz a crônica, que um outro povo tome a liderança daqueles povos da região para que eles consigam ter ordem. Porque o que está incomodando muito aquelas populações locais é a falta de ordem. E aí nós vamos ter o grande príncipe Uric, que vai vir em 849, e ele vai chegar da região da Escandinávia, que seria um viking. E ali nós vamos... nessa mesma remessa viking que vem e funda a cidade de Kiev, é isso que tu vai dizer pra nós? Com certeza, nós vamos chegar aí. Região ucraniana. Vamos chegar aí, exatamente. Aí nós vamos ter o filho dele, o Oleg, que vai pra Kiev Rus. Rus de Kiev. Rus de Kiev. E ali eles vão começar a estabelecer. Inclusive, a partir dali, nós vamos ter a Bielorrússia, né? Nós vamos ter a Ucrânia, exatamente. Mas antes disso, esse príncipe, que é o príncipe Uruk, aí nós vamos iniciar uma dinastia, que é a dinastia Uruk, que vai durar 700 anos antes da dinastia Romanov. Porque a gente fala muito na dinastia Romanov, que vem depois, que vai durar ali em média de 300 anos. 300 anos. Eles vão começar ali em 1613 até 1917. Nós vamos ter a dinastia Rurik. E aí o que vai acontecer? O filho do Rurik vai viajar, vai fundar a Rus de Kiev. Vai se tornar príncipe em Rus de Kiev. Por que ele vai fazer isso? Porque aquela região de Kiev é uma região muito estratégica para comércio com o Império Bizantino. Ele vai começar a comercializar com o Império Bizantino e vai ter uma relação... Provavelmente comercializando com o Império Bizantino muito com... provavelmente deve ter sido com as especiarias e manufaturados vindo lá da Rota da Seda, da China, Indochina, Península Arábica, região do Oriente, ali trazia todas essas que passava por Constantinopla e chegava na Europa. Exatamente, e isso vai ajudar a desenvolver aquela região. E assim, é importante ressaltar também, eu não gosto muito quando a gente usa os conceitos ocidentais para olhar o Oriente, tá? Mas isso é algo que a gente faz muito, a gente chama isso de orientalismo, né? Porque quando a gente vai olhar para esses estados do Oriente, por exemplo, dando um exemplo da China, a China tem 5.000 anos, né, de existência. E então é muito complexo, é muito complicado para nós quando a gente mistura a visão ocidental com a visão oriental, porque são instituições que vão se estabelecer de uma forma muito diferente. Sim. Mas, para a gente poder entender, né, em conceitos didáticos, uma ideia didática, para a gente entender... Com a chegada do Rurik, a gente vai ter mais ou menos uma ideia de idade média da Rússia. Então vai ter um período ali que vai haver uma fragmentação do poder. Inclusive, importante ressaltar que o Rurik, quando chega, ele vai se estabelecer em Novgorod. Exatamente, vai ser a cidade onde ele vai se estabelecer. Fica perto do Mar Báltico, né? Exatamente, do Mar Báltico. Né? Isso. E o filho dele vai se estabelecer por causa das rotas da seda e o comércio que ele vai estabelecer com o Império Bizantino ali na Rus de Kiev. Inclusive o conceito Rus também é um conceito nórdico que vai vir dos escandinavos, que vai ser um povo dos escandinavos. E ali vai se estabelecer também uma ideia de nobreza que vão ser os boiardos. Os boiardos eram conhecidos como cavalheiros. Eles são seria como uma análoga, uma ideia análoga aos nobres do Ocidente, a nobreza do Ocidente. E eles vão se estabelecer ali junto, né? Só que essa relação com o Império Bizantino vai ser dúbia. Em algum momento eles vão comercializar, em outros momentos eles vão guerrear. Sim. E aí vai começar a ter uma espécie de conflito,
até vir um novo príncipe, que vai ser o Vladimir. E o Vladimir, então, ele vai pedir para que haja um estudo. Nessa época já existe nesse conceito civilizacional dessa região da Rússia de Kiev, né, que hoje em dia é a Kiev da capital ucraniana. Perfeito. Já tem o expansionismo já? Já começa o expansionismo russo pro leste, aonde vai começar a se caracterizar o que vai se tornando, com o passar dos anos, a Rússia, né? Que a gente vai conhecer, ou eles ainda não, eles estão... Não, eles ainda estão ali e não começaram a expansão deles. Porque o que acontece, né? É como se fosse a nossa Idade Média. Como é que foi a nossa Alta Idade Média? Poder fragmentado. Tem até aquele ditado que diz... Principados, condados, marcas... Exato. O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Sim. Então ele não havia um controle. E aí é importante até falar para o público, né? Para quem estiver assistindo, que na época não existia internet, não existia carro, não existia avião, não existia... Não. Então é muito difícil de um príncipe conseguir controlar uma região. Porque até ele chegar naquela região, quanto tempo vai levar? Né? O cara ficava 10, 15 anos longe daquela região para chegar depois de novo ali, por exemplo, né? Não tinha como. Então, assim, esse poder era muito fragmentado. E a ideia de uma religião, com a chegada do Vladimir, que vai ser um príncipe que o conceito de unificação, né? O conceito de unificação. O conceito de unificação para colocar aquele mesma centralização de poder, né? O controle do digamos, Estado. o primeiro conceito de nação. Isso, então, uma ideia uma disso. Ideia de uma nação. Ideia de nação, perfeito. Temos uma coisa em comum, é a religião. É a religião, isso, perfeito. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pedir até para secretários dele irem para o Oriente para estudar as religiões orientais, para que ele decida qual religião ele aceitaria. E aí, segundo os estudos que ele recebeu, ele vai dizer que o catolicismo... Até então eles eram politeístas. Politeístas. E aí ele vai definir o catolicismo ortodoxo, claro, do Oriente, do Império Bizantino, como nesse momento, pessoal, já tinha acontecido o cisma da igreja, então tinha se tornado a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Bizantina, tá? Só para o pessoal entender também, né? Como é que é essa marca temporal, senão o pessoal fica meio boiando, né? Então é importante nós entendermos isso. Exatamente. Aí o que vai acontecer a partir disso, nesse período? Logo em seguida nós vamos ter a chegada da Horda Dourada, ou dos mongóis. Então, como eu falei... Gengis Khan. Na verdade, ali quem chega naquela região é o neto do Gengis Khan. Sim, o Gengis Khan já tinha morrido. Já tinha morrido. Mas ele que começou esse processo. Eu acho que é importante a gente falar, né? E aí eles vão se estabelecer no leste da Rússia. Só que eles vão estabelecer uma espécie de protetorado na região da Rússia. O que eu quero dizer com isso? Eles vão permitir que os russos mantenham a religião deles. Ou seja, eles não vão tentar suplantar em essa região que está dizendo perto do Mar Cáspio, por essa região, Cáucaso... Isso, inclusive para o lado da Sibéria. Lá da Sibéria. Ali já não eram russos, ali eram povos nativos, digamos... Não tinha nada a ver com os russos ali ainda, né? Aí nós vamos ali estabelecer, depois que a gente vai comentar um pouquinho, os tártaros, por exemplo, né? Os cossacos, que são lituanos poloneses, que vão viver geralmente em regiões fronteiriças e que muitas vezes vão ser nômades. Aliás, o próprio conceito de cossaco é um conceito de nômade. Né? E aí eles vão estabelecer, vão permitir que haja um protetorado, ou seja, vocês vão continuar com a religião de vocês, a gente não vai se meter muito na organização de vocês, mas vocês vão ter que pagar tributo para nós, para os mongóis. E o que eles vão fazer? Eles vão favorecer algumas lideranças dentro da Rússia que vão suprimir as revoltas, porque o povo russo não aceita o domínio dos mongóis, então essas lideranças vão suprimir. E os mongóis vão começar a dar poder para essas lideranças que suprimem as insurreições que vão acontecer dentro da Rússia, contra os mongóis. E aí nós vamos ter os príncipes que vão começar a se destacar em Moscou. A partir daí nós vamos ter um estabelecimento de poder em Moscou. Moscou vai virar um principado, né? Um principal de Moscova, né? Perfeito! Exatamente, professor. Tô por dentro, né, cara? Tô por dentro. É isso aí. E aí, quando Moscou vai tomar o poder, nós vamos ter primeiro um príncipe que vai ser assim, muito importante da gente falar, que vai ser o Dmitri. O Dmitri vai ser o primeiro a ganhar uma batalha contra os mongóis. Ele não vai conseguir afugentar os mongóis ainda vão
permanecer ali mantendo o controle, mas ele vai ser, digamos assim, ele vai estar muito forte dentro de Moscou e ele vai conseguir já impor um medo, mostrar que eles têm alguma condição de tem enfrentar. uma resistência. Exatamente, existe uma resistência. A partir dele nós vamos ter um dos príncipes, que eu acho que talvez um dos mais importantes. Eu não gosto muito dessa ideia de um mais importante que o outro, mas a história às vezes faz a gente ganhar uma simpatia, né? Que vai ser o Ivan IV. O Ivan IV é o Ivan o Grande. O Ivan IV, ele vai fazer algumas coisas que são fundamentais ali para o estabelecimento da Rússia. Primeiro... Não vai ser o Ivan o Terrível? Não, o Ivan o Terrível é o filho. É o filho. É o filho do Ivan. Aliás, perdão até, uma correção. Esse é o Ivan III, o Ivan IV é o Ivan o Terrível. Ah, tá. O Ivan III, o Grande, ele vai vencer os mongóis em batalha. Nós estamos na dinastia, nesse momento, Yurk ainda. Yurk, 700 anos de dinastia Yurk. Tá. É uma dinastia que ano isso aí longa. já? Aqui nós já estamos... 1100, mais. Aqui nós estamos na queda do Império Bizantino. Nós estamos na Baixa Idade Média já. Já entrando em 1453. Porque se for 300 anos de Romanov termina em 900, início de 900, então eles vão ascender em 400, os Romanov vão assumir a... O último rei da dinastia Yurk vai ser o Ivan o Terrível. Entendi. Esse vai ser... Na verdade, não é bem ele o último. O último é o filho dele, que é o Fiodor I. Mas o Fiodor I foi um rei muito fraco. E no final das contas, o cunhado dele é que controlava o império. Entendi. Embora ele tenha sido importante, porque ele vai conquistar a Sibéria, mas eu não quero assim ir além, só para explicar como é que o Ivan III faz. O Ivan III, ele vai, além de expulsar os mongóis, o que vai acontecer no período dele? O Império Bizantino vai cair em 1453 com a conquista dos otomanos. E ele vai pegar o manto do Império Bizantino e vai dizer que ele é herdeiro de Roma. E ele vai ser o primeiro a se chamar de czar. E aí nós vamos ter a origem dos czares. Então ele vai conquistar territórios, ele vai expulsar os mongóis, ele vai casar com a sobrinha do último rei do Império Bizantino, ele vai pegar o manto e ele vai se chamar de czar. Então por isso que ele é fundamental. Ele foi um príncipe muito importante ali para a gente começar a estabelecer como é que vai surgir, né, a formação do Estado russo. Até então, nós tínhamos uma Rus de Kiev, nós tínhamos Moscova, né? E Novgorod, mas isso tudo já tinha uma unificação russa já. Sim, essas cidades aí vão se estabelecer. Ficava bem na Europa ainda, né? Isso. Na Europa, leste europeu ainda nesse momento. Pega bem a Eurásia ali. Eurásia. Eurásia, né? Ele pega essas regiões. E já tem algumas outras cidades, embora essas sejam as cidades que vão se destacando. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Logo que o Ivan III falece, ele vai deixar o filho dele, que é o Ivan IV, que vai ser conhecido como Ivan o Terrível. Mas aí é que tá. O Ivan o Terrível, ele tem esse nome, mas isso é uma tradução mal feita do Ocidente. Porque, na verdade, em russo, a tradução seria Ivan o Temível. E não o Terrível. Por quê? Porque a propaganda que vai surgir a partir da Guerra Fria, dessas disputas, né, ideológicas, vai mudar um pouquinho o conceito, até porque não estaria totalmente errado, porque ele fez coisas também terríveis, né? Não dá pra dizer que ele não fez, né? Mas ele fez coisas também muito importantes. Dentre elas, ele vai ser o primeiro czar que vai diminuir o poder dos boiados. Os boiados eram essa classe de cavaleiros que existia, que era uma classe de nobres. Porque o que vai acontecer, tá? Para explicar rapidamente pro pessoal algumas curiosidades. O Ivan o Terrível, ele vai pedir um desfile de 2.000 mulheres, 2.000 virgens. E dessas 2.000 virgens, ele vai olhar todas elas e ele vai se apaixonar por uma em específico, cujo nome é Anastácia. E a Anastácia, o sobrenome dela é Romanov. Nós vamos ter a primeira Romanov, que vai casar com Ivan o Terrível. E o que vai acontecer? A nobreza, o que a gente tem da historiografia, né, pessoal? Assim, existem algumas questões duvidosas em relação à historiografia, mas é basicamente o que a gente tem hoje, tá? Inclusive, professor, depois a gente pode deixar pro pessoal aí toda a bibliografia historiográfica para eles poderem acessar. A gente vai deixar na descrição do vídeo ali. Isso.
Então, o que vai acontecer? A Anastácia, segundo consta, vai ser morta envenenada por nobres, que seriam esses cossacos. E aí vai vir a revolta. E o Ivan vai ficar com problemas mentais, porque ele era muito apaixonado pela Anastácia. Então ele vai ficar desequilibrado. Só que é muito importante assim a gente ressaltar que o Ivan, o terrível ou temível, né? Ele vai ser o primeiro a abrir o caminho para o leste. Ele vai enfrentar e vai derrotar vários tártaros. Entendi. Ele que vai começar a expansão russa, então. E isso pro leste. Pro leste. Pro leste, porque vão ter várias outras, né? Mas assim, Sim. pro leste, em direção à Sibéria. Em direção à Ele Sibéria. vai abrir o caminho para a Sibéria. Quem são os tártaros, tá? Os tártaros são povos túrquicos. É meio complexo, tá, pessoal? Assim, são etnias, tá, pessoal? Várias etnias diferentes. mas assim, resumindo, são povos túrquicos, islamizados, herdeiros do canato dos mongóis. Então eles ficam ali naquela fronteira do leste e eles têm uma certa autonomia. Embora... Cazaquistão, por perto do Cazaquistão. Também. Né? E eles vão ter autonomia, alguma autonomia. Até que então o Ivan Terrível vai abrir o caminho, vai conquistar, né, essa região e não vai chegar aí até a Sibéria. Uhum. Né? Quem vai conquistar a Sibéria, na verdade, vai ter um comerciante, tá, que vai viver na região e que vai conseguir enfrentar primeiro também ali aquela região da Sibéria, os tártaros da região da Sibéria, mas depois quem vai realmente, digamos assim, consolidar essa conquista vai ser o Fiodor I, que vai ser o filho do Ivan o Terrível. Sim. Ele vai consolidar a conquista, né? Apesar de que existe essa questão de que quem governava era o cunhado dele, porque ele era um czar muito fraco, né? Uhum. Até porque ele, ali se for ver, o Ivan o Terrível, ele vai matar o primeiro filho dele, a pauladas. Aliás, o que conta a historiografia é que ele teve... Então não erraram muito também quando Não, botaram ele era terrível, né? Ele era terrível. Mas é que, na verdade, quando a gente fala desses reis... É que a gente tem que pensar que na ótica da época era... E assim, ó, o que eu gosto de falar é que assim, ó, essa questão da questão da disputa do mundo bipolar na União Soviética, existe essa narrativa, porque, por exemplo, assim, ó, ninguém chama o Henrique VIII de o Terrível, mas o Henrique VIII matou quantas esposas? Algumas, 4, né? 4 esposas. Aí, às vezes eu noto um pouco essa questão. Então, por eu gostar muito da Rússia, tá, pessoal? Por eu gostar muito da Rússia, eu acabo sendo defensor de algumas ideias. Mas na historiografia fala que ele é o primeiro déspota da Inglaterra, de fato. Ele foi o rei absoluto. Ele sim. Tanto é que eles falam, né? Isso eles não escondem, né? Isso é escondido sim, na história. Sim. Ele é o primeiro déspota absolutista da Inglaterra. E o Ivan o Terrível pode ser já um rei, um czar, né? Nos termos russos, que vai se tornar ali absoluto, né? No poder. E diz que tudo, a historiografia consta que ele morreu jogando xadrez. Olha só. Interessante. Que é um esporte como se fosse o futebol na Rússia, né? Pois é. Ele tava jogando xadrez e foi pro lá. Aí ficou o filho dele. Você tomou checkmate e infartou. Tomou checkmate e Não acredito. Ele casou várias vezes de novo, mas ele morria de amores pela Anastácia Romanov. Segundo o que consta... Por isso que o nome, então, da Anastácia, vai vir o nome do filho... Esses nomes vão se repetindo, Vai se repetindo, vão se tornando... Vão se repetindo. E às vezes a gente confunde, porque, por exemplo, Mikhail... do Nicolau II, né? Vai ser Anastácia, né? Sim. Porque eu vou dando um exemplo assim, ó. O Mikhail seria o primeiro Romanov, de fato, né? Que vai ser filho da irmã da Anastácia. Mas a historiografia chama ele de Miguel. Porque é um nome, a gente ocidentaliza o nome, né? Sim. Mikhail seria o russo. Miguel seria, né? Assim como Teodoro para Fiodor. Entendeu? Mas isso acontece com vários nomes, né? Vários nomes. Isso vai acontecer. E aí, quando o Ivan o Terrível morre, nós vamos ter aí o filho dele, que vai ser o último da dinastia Hyurik, que vai ser o Fiodor I. Hyurik, que é do rei Hyurik, que chegou lá em 849, século IX, e que vai ser o primeiro príncipe que vai conseguir trazer paz ali para os eslavos. Nós estamos aí, então, em 600 e pouquinho. Nós estamos... Meados de 600. Nós estamos finalizando já os 600. Já é modernidade, já estamos na modernidade, então. Já estamos... Já Constantinopla já caiu na mão dos otomanos. Há muito tempo atrás, né? Caiu em 1453, né? Sim. Aí nós já estamos... E aí o que vai acontecer a partir dali? O filho da irmã da Anastácia, falecida, junto com a mãe, vai ficar no monastério, porque naquele período nós vamos ter um período aí de convulsão na Rússia.
muitos vão reivindicar ser filhos do Ivan o Terrível. E vão pra assumir o trono. Para assumir o trono. E vai ter um em específico que vai ser, digamos assim, de uma liderança polonesa. E os poloneses vão apoiar ele, porque os poloneses tinham interesse também. E nessa época a gente tem que lembrar que a gente está com o polaco-lituânio, né? Sim. Como é que é a região? Não é região, é o estado polaco-lituânio, que era uma potência na modernidade, né, Zé? Sim, a gente tem isso aí também, né? Sim. Provavelmente por isso que eles estavam intrometendo nos assuntos da Rússia. Estavam. Por questão desse... Era um império polaco-lituânio ali, polaco, né? E eles vão mais longe. Eles vão invadir Moscou. E olha que interessante. Nesse período, que aí nós estamos no período de interregno, né? A divisão ali entre o fim... Acabou a dinastia Rurik e vai entrar a dinastia Romanov. E eles vão invadir Moscou, os polacos, por causa dessa liderança que eles acreditam que seria o filho do Ivan. E eles vão ficar presos no Kremlin. E aí os moscovitas vão tomar conta em volta do Kremlin e eles vão ficar morrendo de fome lá dentro. Vão fazer um cerco. Polacos, isso. E eles vão botar fogo no Kremlin. Nesse período. E aí sim, aí o que vai acontecer? O Kremlin, quer dizer, já pegou algumas vezes. Já pegou fogo. Já pegou. Depois foi reconstruído, né? Logo em seguida, mas pegou fogo. Já pegou algumas vezes fogo. Eles vão correr com os poloneses daquela região e aí eles vão perceber que eles precisam de um czar. Só que eles não têm mais ninguém. Quem seria o mais próximo da dinastia? E aí eles vão atrás do Mikhail, que é um Romanov, porque ele é sobrinho da Anastácia, do Ivan o Terrível, que o Ivan era apaixonado, e vão pedir para ele, um garoto de acho, 16 anos, salvo engano, na época, para que ele assuma o Império Russo. Imagina, assumir com 16 anos. 16 anos. Pô, então ele tinha muito culhão pra assumir, ele não né? queria. Ele negou várias vezes. Ele sabia o tamanho do problema. E a Rússia estava convulsionando naquela época. Sim. Foi um período de desordem, não foi um período tranquilo. Nesse momento ainda a Rússia não era um estado extremamente potente. O vizinho dele ali do lado, o polaco-lituânio, sim, que era ainda uma potência comercial no centro da Europa praticamente. Sim. Ali estava começando a estabelecer o que... Acredito que a mãe Rússia vai se tornar depois. Sim, é o DNA mesmo. Assim, o DNA deles. Que DNA lutador, expansionista. Isso. E aí, a partir disso, nós vamos ter ele vai acabar aceitando. O pai dele vai estar preso pelos polacos, depois os polacos vão acabar soltando o pai dele, né? Ele vai ficar um tempo ali. E aí, a partir daí, nós vamos ter uma outra liderança que vai surgir depois, que para mim foi fundamental, que vai ser o Pedro o Grande. E que era grande não só pelas conquistas, mas pelo tamanho, porque ele tinha 2 metros de altura. O cara, como se fala em alemão, Spitz, né? Ele era grande, ele era alto. A questão toda é que ele vai passar muito tempo na Europa, né? E ele vai se apaixonar pela Europa. E a ideia ocidental. Ele foi um rei, ele vai ser um ocidentalizado. E ele vai querer ocidentalizar a Rússia. Ele era... Isso a gente está falando de 1700... 1750? Por aí. Não era um déspota esclarecido, porque o primeiro que vai ser déspota esclarecido na Rússia, se eu não me engano, vai ser a Catarina Grande. Né? Vai ser uma déspota esclarecida. Pessoal, para você entender, déspota esclarecido é quando nós falamos que é um rei absolutista, ou no caso da Rússia, um czar absolutista. Ou uma czarina, no caso. Uma czarina absolutista, no caso da Catarina, onde ela recebe uma educação de filosofia iluminista, onde ele vai remodelar os pensamentos absolutistas. Exatamente. Não vai deixar de ser um déspota, mas um déspota esclarecido. Com algumas ideias iluminadas. Inclusive a Catarina vai trocar, a Grande vai trocar muitas cartas com Voltaire. Com Voltaire, que foi professor dela. Né? D'Alembert, toda essa galera, essa elite iluminada, digamos assim. E no final da vida dela, ela vai queimar todos os livros dos iluministas, porque ela vai ver que as ideias iluministas elas vão bater totalmente contra aquilo que ela é. Mas isso vai levar um tempo até acontecer. Sim, vai ser o final da vida dela. A jovem, né? Sim. A jovem progressista que quer trazer novos ares, a senhora que depois aprendeu um monte de coisa e que viu que aquilo ali vai bater contra o controle. Talvez contra uma realidade, né? Uma realidade. Talvez a sociedade não consiga se... Como é que é? Se moldar aquele tipo de governo, né? Mas aí, voltando lá pro Pedro, o Pedro ele vai passar muito tempo na Europa.
E quando ele retorna Qual da país da Europa, Europa? Todos? ele foi um para a especial? Alemanha, teve outros países Aham. também, né? Quando ele volta da Europa, ele manda toda a elite, e primeiro, ele vai acabar, ele vai ser o cara que vai terminar com os boiados. Se o Com Ivano essa elite terrível, com dos essa cavaleiros, elite dos né? cavaleiros. E ele vai mandar todos os homens cortarem a barba e usarem só bigode, como os europeus. E ele vai criar uma frota, ele vai modernizar o exército, que é um professor gosta bastante da área de guerra, entende muito dessa parte. Ele vai modernizar todo o exército, ele vai tornar o exército russo uma potência. Ele foi importante nesse sentido. Sim. Porque ele moderniza. E ele provavelmente a marinha russa também. A marinha russa ele Foi cria. nessa época que eles entraram, que eles batalharam contra os turcos também no Mar Negro, né? Que Sim. teve uma grande vitória russa em cima sim, da marinha sim, turca, sim, né? e foi com Pedro. É? E foi com Pedro. Sabia. Exatamente. Foi uma das derrotas Foi com acachapantes, Pedro, assim, Foi turcas. com Pedro. Foi nessa época aí que ele modernizou a marinha russa no Mar Exatamente. Negro. Foi isso. E ele vai fazer outra coisa, ele vai criar São Petersburgo. São Petersburgo. Dá um nome alemão. É um nome alemão que vai mudar depois. Nome alemão. Pra Tá. Petrogrado. Petrogrado. Depois, Leningrado. sabe quando que ele muda para Petrogrado? No início da Primeira Guerra Mundial, porque eles entram em guerra com a Alemanha e eles não aceitam que a cidade tenha um nome alemão. A Czarina era alemã. Não dá. Não dá pra mudar o nome Tem dela. como, né? E aí, assim, ó, se tu olhar para São Petersburgo, o layout, a formação da cidade, ela é igual a Amsterdã. Porque ele já fez com o intuito de criar uma cidade ocidentalizada. O objetivo dele era esse. São Petersburgo sempre foi também a capital dos czares, né? Na história da Rússia ela fica romantizada por isso, né? E depois a Moscou, a capital política, e São Petersburgo, a capital dos czares, assim, né? Tanto que, se eu não me engano, do lado ali tem uma cidade, não, um lugar onde os czares ficavam que é, como é que é? Czar Sayok-Selo, que é a cidade dos czares ali, que é pertinho ali, né? Pertinho. Até tu estava falando, o povo russo ele tem muito essa questão da cultura, né? Esses dias eu estava vendo uma entrevista de umas pessoas que moram lá em Vladivostok, né? Que é bem na ponta. E eles diziam assim, ó, nós nos sentimos ocidentais, mas somos orientais. Porque eles estão bem no meio, né? Eles ficam no meio do Ocidente e do Oriente. Então é confuso para eles essa questão cultural, né? Mas assim, seguindo adiante, aí ele vai ter toda essa importância. Depois ele vai falecer e aí nós vamos ter depois o Pedro II e o Pedro III. E é interessante porque o Pedro III, ele vai... antes do Pedro III nós vamos ter... Só para dar para não pular assim rapidamente, né? O Pedro I ele vai falecer e a esposa dele vai ser a primeira czarina que existiu na Rússia. E adivinha o nome dela? Catarina também. Catarina. Aí depois nós vamos ter logo em seguida duas mulheres que também vão acabar ocupando o cargo, até que vem o Pedro II e depois o Pedro III. Sim. Só que o Pedro III ele vai ser muito fraco. E ele vai entrar em conflito com a esposa que vai ser Catarina, o nome da esposa. Outra Catarina que vai ser a grande. Essa é a grande. E aí, na disputa de poder, o Pedro III vai perder, porque a Catarina é muito melhor que ele. Inclusive até nas relações políticas. Ele vai tomar uma surra da Catarina. Que muito mais vai ser diplomática. Vai muito melhor. Ele muito vai melhor. ser afastado e ela vai se tornar a czarina. Mas então ele era... Não, ela era também. Ela era top, mas... Top. Ele era muito fraco ela também, teve né? muitos amantes, né? Enfim, faz parte do negócio. Muitos amantes. Inclusive tem uma historiografia que eu li que falava das mesas, né? Que eles faziam alguns rituais ali com mulheres e homens nos jantares e que eles não queriam que os mordomos vissem. Então tinha uma parte do palácio que se abria e as mesas eram servidas lá embaixo e depois as mesas subiam sem que os empregados precisassem ir para não ver o que estava acontecendo naquela reunião. Então tinha muita coisa assim, sem falar que os czares também eles tinham o desfile das virgens, né? Isso era um ritual muito comum na Rússia, quando ele se tornava czar, tinha um desfile de 2.000, 3.000 virgens para ele escolher a mulher que ele queria casar, que envolvia muita política. Né, nesse sentido.
E aí a Catarina... Mas por que a Catarina é muito importante? Eu acho que a gente tem que ressaltar, assim. A Catarina vai ser quem vai conquistar a Ucrânia. A Ucrânia? A Sibéria já foi lá com o Ivan. Ah, a Sibéria foi... Já foi conquistada. Aí nós vamos ter a Ucrânia, parte do Mar Negro e a Crimeia. A Catarina expandiu muito a Rússia. Muito, muito. É importante nós pensarmos, pessoal, que a Rússia ela não surgiu do nada daquele tamanho, né, pessoal? Ela foi, como ela é um país milenar, como qualquer outro país do mundo, nós vamos ter também uma política imperialista e expansionista, onde ela vai, assim como a Inglaterra, a França, a Alemanha e qualquer outro país do mundo começou a expandir o seu império, a Rússia não foi diferente. Só que ela fez ao redor dela essa expansão, né? Sim. Não foi uma expansão ultramarina, mas foi uma expansão contígua do seu território ali, até o outro lado, lá em Vladivostok, até o sul do Cáucaso, até o extremo do... Não é à toa que no final da dinastia... foi um império, mas foi progredindo, foi o período expansionista. Foi o expansionista, né? Deles. Eles não colonizaram lá uma ilha ou as Américas, mas eles colonizaram outros lugares. Eles foram expandindo. E no final do século XIX eles eram o maior império da Terra. 21 mil... de territórios. 20 milhões de quilômetros quadrados chegou o Império Russo, né? É muito 20 milhões de... E hoje tem 17. 17. Ainda é grande, né? Aí, não, é a maior. É a maior. 2 vezes maior que o Brasil, sobra ainda mais um pouquinho. E pra te ver, né? É gigantesco. Mas é importante nós falarmos sobre isso. Eu quis salientar isso, porque o pessoal às vezes fala, só que eles não... A galera tem que entender que existia uma ótica imperialista, expansionista dentro da Rússia. Por isso que ela se tomou desse tamanho. Ela não ia se tornar do nada desse tamanho, E ela fazia parte do contexto da época, né? Porque daí a gente vai olhar para a Inglaterra, a gente vai olhar para a França, a gente vai olhar para uma série de países ali na volta que também tinham esse contexto. Então, nesse contexto, só que estão fazendo em outros lugares. Só que em viagens para outros lugares. Exatamente. E aí, o que nós vamos ter? A Catarina Grande vai ter essa conquista desses territórios. E ali, aliás, talvez com ela, mas isso, claro, a gente fala assim, mas teria que ter terminado a dinastia Romanov. Porque o que consta é que talvez ela engravidou. Mas como ela não se dava bem com o Pedro III, provavelmente ela tem engravidado do amante. Então talvez não seria de sangue. Mas vai continuar a dinastia Romanov, porque, enfim, no final das contas, é isso que ela... Nós estamos aí em 1700... Final do século já... Século XVIII. Se encaminhando para o XIX já. E aí nós vamos falar agora... Antes da Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, sim, com certeza, porque... Antes da Revolução Francesa. Vai vir o Alexandre. Vai vir a Revolução Francesa por aí, né? Mas ainda não... Acho que ela morreu um pouco... Década de 70, né? Por aí, né? Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. E aí nós vamos ter depois os mais... Agora a gente vai... É que, assim, é uma forma da gente pontuar, porque seria muito conteúdo para tratar, né? A gente poderia ficar aqui 10 horas falando sobre a história da Rússia. Mas, assim, para pontuar, a gente vai passar pro Alexandre. Nós vamos ter o Alexandre, que eu pontuaria como muito importante aí na dinastia Romanov, o segundo, que vai ser quem vai abolir a servidão na Rússia em 1861, né? E eu colocaria o Alexandre I também. Porque também foi ele que conseguiu derrotar o Napoleão, né? Sim, ele entrou na França, né? Se não fosse ele com aquela tática de terra arrasada e depois um contra-ataque massivo e ter derrotado Napoleão na Batalha das Nações e depois... Né? Claro que depois quem derrotou o Napoleão foi os prussianos e os ingleses em Waterloo, mas ele se tornou o dono da Europa. Mas foi a primeira vez. Figura mais... Foi a primeira vez que o Napoleão botou o rabinho entre as pernas, Foi a primeira vez. E foi exilado em Elba. Foi depois disso. Foi em Elba, depois ele vai pra Santa Helena. E depois que ele retorna, e aí... Mas tu sabe que das batalhas diretas da Grande Armée com o exército russo, a maioria esmagadora das batalhas, as vitórias foram francesas. Só que nas batalhas pontuais, que era... Tipo assim, precisava ganhar, os russos ganharam.
na Batalha do Rio Berezina, por exemplo. Aí a gente faz um parênteses que esses tempos atrás, nessas questões de geopolítica que estão acontecendo, embora seja algo que a gente não vai entrar no Sim, não hoje, né, Zé? Não hoje, mas em outro momento. Diz que o Putin mandou pro Macron dizendo pra ele lembrar da história do Napoleão. Eu vi, é bom tu pensar no Napoleão, no Hitler, dá uma olhadinha, mas no caso do Macron é bom ele se espelhar no Napoleão, né? Eu não posso falar muito do Napoleão, não falo muito mal do Napoleão, porque é o meu ídolo, né? Eu adoro Napoleão Bonaparte. Mas muito bom, muito bom. É isso que eu falo, assim, ó, a gente tem heróis que a gente cria, que são heróis ocidentais. O que eu sempre procuro trazer um pouco é a questão do Oriente, porque a gente sempre tende a pegar o que é do Ocidente, é herói, no Oriente é bandido. Sim. Entende? Eu acho que é esse conceito que a gente tem. A gente tem heróis aqui, tem bandidos aqui, tem heróis lá e tem bandidos lá. É normal. É normal, em todos os lugares, né? Então mas eu acho que tu botou o ponto certo. Eu acho que o Alexandre I foi também. Mas o que eu foco... Super novo também, né? Novo, super jovem, novo. O Napoleão fala uma vez assim, que se ele fosse mulher, ele casava com o Alexandre. Porque ele era alto, bonito, cabelo loiro e super inteligente. Sim. Mas tu falou sobre o Alexandre II, desculpa te cortar. Agora a gente vai começar a entrar nessa parte, a gente já está na contemporaneidade, mas assim, nós estamos entrando numa parte agora que talvez o público tenha mais curiosidade, talvez, porque é uma coisa mais contemporânea e tal. Agora só, rapidinho, eu acho que o que atrapalhou a Rússia demais na economia dela foi... Eu estava dando aula sobre Rússia agora, esse tempo atrás, e eu estava conversando com meus alunos sobre como eles acabaram com a servidão tarde, né? Isso acho que foi o tendão de Aquiles deles. Foi, mas eu acho que tem uma particularidade. Não foi só por eles terem terminado a servidão tarde, mas eles não tinham nenhuma política pública ou social. Porque assim, o que acontece? Eles não tinham uma constituição. O modo de... eles não tinham uma constituição, sabia, né? Sim, ele vai ter em 1906. Mas assim, imagina o seguinte. Tu tem um modo de produção russo, é a servidão. Tu vive num estado, né? Semi-feudal. Né? Basicamente. Basicamente feudal. E aí tu abole a servidão. Pra onde vai essa galera? Sim, os senhores que tinham aquela galera, como é que eles vão lidar com tudo aquilo? Como é que eles vão fazer? Não tem uma legislação pra salvaguardar ninguém. Se tu me permite um adendo... Uma economia que não está preparada para que tamanho vulto social do que está acontecendo. Sim, mas aí até eu queria dar um adendo contigo, porque eu acho que isso aí é algo... Eu gosto de fazer paralelismos na história, né? E aí eu comparo muito o Alexandre II ao Luís XVI. Luís XVI. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque eu vejo eles como pessoas bem intencionadas, em situações, em momentos difíceis e com péssimo jogo de estratégia. Sim. Em que sentido? O Luís XVI, só para o pessoal que está ouvindo, né, explicar, o Luís XVI, contextualizar, o Luís XVI vai ser o último rei absolutista da França antes da Revolução Francesa. É ele que vai perder a cabeça. Ele vai perder a cabeça. Literalmente, ele é a esposa dele, né, Maria Antonieta. O Luís XVI ele vai chamar os Estados Gerais. Sim. Por quê? Porque a intenção dele era, ele tinha que cobrar imposto da nobreza. Dá uma apaziguada, né? Ele chama os Estados Gerais porque o Estado está muito endividado, por causa das guerras e por causa da nobreza, da abastança da nobreza, e ele precisa tirar dinheiro de algum lugar. Não dá mais para tirar dinheiro Mas ele não entendeu dos camponeses. Ia dar 2 votos a 1 a favor da nobreza. A ideia é... Mas daí, desculpa, mas é um cara que não... Aí tem também o ministro da fazenda dele, da época, o ministro das finanças da época, que era muito liberal. Então ele estava com aquela influenciado por ideias liberais, aí ele não foi inteligente, né? Sim. Vê se o Alexandre II não fez a mesma coisa, ele aboliu a servidão pensando, assim, vou ajudar tô ajudando a galera, vou acabar com a Rússia. Só que daí desorganizou o coreto completamente. Sim, porque o sistema estava formado de um jeito. E funcionar a roda, a máquina funcionava daquele jeito. Mal, mas funcionava. Aí ele avacalhou sem saber o que fazer. Ele não pensou no depois. E aí aquela galera que da servidão ficou descontente, porque não tinha nem o que comer. Depois vai ser alocada de formas insalubres na proto-industrialização da Rússia ali, a partir do que vai acontecer. Industrialização tardia, os de qualquer jeito. Vão ficar infelizes. Ele conseguiu desagradar todo mundo. Conseguiu
Foi... Bom, Conseguiu tanto é que aí que começou um movimento muito grande dentro da Rússia, né? Grande. Muito grande dentro da Rússia. Ah, Não, e o movimento contra o czar, Os né? czares. Contra os Vai czares, começar. contra a monarquia russa. Sim, É aí que vai efervescer, porque até então todo mundo era tava servo, tudo- tinha os seus, digamos, seus nobres, seus vassalos, tava Era tudo bem, ruim, nobreza, mas tava estabilizado. né? E Né? Era Seja ruim, feliz. mas estava estabilizado. Aí o Alexandre III vai ser o cara que vai fazer o contrário do pai. Ele vai vir com as mãos de ferro. Porque, claro, ele deve ter vivido aquela experiência de eu não vou seguir esse caminho aqui. Porque não deu certo. O adjacente. E o Alexandre II, salvo engano, é assassinado, né? O terceiro também. O terceiro. O terceiro é um Não, atentado. O atentado, mas não Atentado à chegou bomba. a morrer. É um atentado à bomba. E sabe quem estava no atentado à bomba? Ah, o Lenin? Não. O irmão O irmão do Lenin. do Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Vladimir Lenin. Ele tava, e diz que o irmão dele é preso E morto. e isso é que vai, conta, né, pela história, que vai encejar as ideias. Sim, vai incentivar o Vladimir Lenin, mas o O irmão morreu, ele vai pegar aquela cartinha. É como eu digo, eu sempre vou dizer assim, eu tenho minhas contestações sobre a história soviética, sobre como eles faziam as suas políticas, mas tu tem que também ter, é isso que eu gosto, a gente ter uma conversa decente, tu ter uma ideia e uma empatia da ótica da época, né, pessoal? Sim. Eles viviam numa M generalizada também, Sim, né? sim. Com uma família, os Romanov ali, vivendo super bem, enquanto todo o resto vivia mal, né? Sim. Vivendo um processo de industrialização tardio, fraco e de qualquer jeito, desorganizado no auge do desorganizado. Até assim, ó, imagina o seguinte, eles estão olhando para a Europa. A Europa já passou pela Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Revolução Industrial, que vai levar as ideias iluministas, que vai gerar as revoluções burguesas francesa. Primeiro, claro, nós não podemos esquecer das 13 colônias. Sim, lá em 1784. E depois nós vamos 75, aliás. 75, e depois 89 a Revolução Não, Francesa. A Europa Ocidental está muito na frente Muito da Rússia, na frente. mas muito. A Rússia é um estado gigante, disfuncional, não funciona, desorganizado, pobre, e o modo de produção do Estado russo não consegue se modernizar em função do poder absoluto dos Romanov. Porque precisa ter uma flexibilidade. O absolutismo já tinha caído há muito tempo, claro, na Europa. Não teria como ter a modernização. Se não fosse o O que absolutismo. aconteceu com os reis absolutos da Europa? Perderam a cabeça. Perderam a cabeça. E na Rússia, não. E aí aquilo ali vai se manter um estado disfuncional, né? Na Inglaterra, na França. Aí essas ideias iluministas já deram origem às ideias socialistas, porque o socialismo ele vem na esteira do iluminismo, né? Do marxismo. E essas ideias vão chegando na Rússia. Então nós vamos ter uma população pobre, infeliz com as guerras que a Rússia está entrando, porque a Rússia inclusive está entrando em guerras, inclusive num período ali, a gente está avançando um pouco, mas Em início 1950 teve a Guerra da Crimeia, da onde a Rússia perde uma derrota cachapante para a França e para a Inglaterra ali, né? Uma derrota horrível. Demoliu a marinha russa, a marinha do Mar Negro destruída. Depois contra o Japão também. Não, o Japão em 1904, vai ser uma... onde eles acham que vão destruir o Japão. Toma uma surra. Tudo, vai tanto em mar quanto em terra, né? E até tem até um filme muito legal que é do Encoraçado de Putkin. Já ouvi falar. Que aconteceu uma rebelião de marinheiros insatisfeitos com as condições que eles estavam vivendo, e isso aconteceu. Mas é uma sucessão. Eu vou dizer assim, tudo bem, mas é uma sucessão de erros, assim, principalmente se falando do Nicolau. Principalmente dele. Colocando ele. O pai dele morreu. Nicolau I, depois Nicolau II. Mas o Nicolau II, o último. Foi uma sucessão de erros assim inacreditável. Porque se não fosse tantos erros, porque o czar na Rússia, ele era endeusado pela população. Sim. Ele era endeusado pela população. Sim.
se ele não tivesse cometido tantos erros em sequência, e erros catastróficos, não é pequenininho. Não, Ele não teria acontecido a revolução do jeito que a aconteceu. cereja do bolo, pra mim, do Nicolau II, apesar de todas as histórias com Rasputin, a mulher dele mandava nele, o Rasputin... Não, o Rasputin nem se loucura, fala, loucura, né? loucura, Assim, loucura. Não, total, um né? monge muito Um monge louco, muito louco, sai mandando da Sibéria do nada, Né? transa com toda a nobreza. É isso Cara aí. fora da casinha. Não, pra mim a cagada foi assim, principal foi a do Domingo Sangrento. O problema foi Porque a violência colocada contra a população. Exatamente. Isso foi o que mais pegou. Exatamente. A corte podia ser uma bagunça. O Rasputin podia deitar e rolar, a Alexandra maluca, fora da casinha. Também. Mas o Que era alemã, né? De Que era origem alemã, alemã, que já não agradava a que era população, alemã. embora tenha sido criado por uma inglesa. Né? não, ali eles eram tudo mais ou menos da mesma família, né? Sim. Mas o que mais pegou foi a violência. A violência que foi reprimidas os protestos dentro da Rússia. Sim. Isso acho que foi o que mais pegou. Muita violência, muita repressão e muita miséria. Muita miséria. E as fábricas absorveu aquele povo que saiu da servidão em condições insalubres que estavam vivendo mal também dentro das fábricas. Sim, foi por isso que começa o movimento proletariado. Quem? Sovietes? Os soviéticos. Os sovietes, porque daí vai começar a vir essas ideias socialistas e aí nós vamos ter o Partido Operário, que a princípio vão ser os sovietes, que daí depois vão se dividir. Pessoal, isso nós estamos falando ali por volta de 1880. Aí nós já estamos entrando no século XIX. Quando começam os sovietes, essa ideia socialista, essa ideia... essa ótica já das pessoas vendo o que está acontecendo na Rússia, isso é por volta de 1880, né, José? Que daí sim vai estourar a Revolução lá em 1917. A gente foi se estendendo no horário, Mas a gente tem mais uns 35 minutos. Não, qualquer coisa a gente... Não, vamos fazer, com certeza vai fazer a parte 2 dessa porque tá muito boa, não, pra ficar aqui. Vai ficar muitas horas falando, né? Mas aí vai vir essas ideias iluministas e eu acho que a Rússia vai ser o território perfeito para pegar essas ideias, né? Porque nós vamos ter uma situação onde as pessoas, os operários, vão estar muito infelizes com as condições da Rússia, em função das guerras, sim, em função da miséria, das condições... Pegando o exemplo de movimentos sociais que já acontecem em outros lugares da Europa, né? A Comuna de Paris. A Comuna de Paris, é importante. Movimentos socialistas dentro da Itália, no norte da Itália, que é altamente industrializado. Sim. Eles vão pegar esses movimentos dentro da própria Alemanha e vai servir de exemplo para eles fazerem na Rússia. Com certeza. Entendeu? Só que aí na Rússia é interessante, né? Porque na Rússia eles vão se dividir. Alguns vão gostar mais das ideias liberais, sim, que foram as ideias iniciais que levaram às revoluções no Ocidente, de forma sim, geral, né? As revoluções que a gente falou, né? A francesa, a própria independência das 3 colônias, sim, a inglesa, né? E alguns vão pegar as ideias marxistas. Sim. E aí que nós vamos ter a divisão de mencheviques e bolcheviques. Os bolcheviques liderados por Vladimir Ilyich Ulyanov, né, o Lenin, e os mencheviques que vão trazer as ideias liberais. Eles querem uma revolução, mas não... Eles querem derrubar o que eles têm em comum é derrubar o czar. Mas não essa revolução vai acontecer em 17, depois de vários acontecimentos, mas ela não vai acontecer, pessoal, é interessante se quiser falar isso, porque não vai acontecer só pelos bolcheviques. Essa revolução vai ser um movimento de vários grupos e facções políticas dentro da Rússia. Os mencheviques, os bolcheviques, os liberais, os socialistas, uns muito mais revolucionários, outros mais moderados, mas todos eles têm uma ideia comum. Eles querem tirar o imperador. Eles querem tirar o czar. Eles estão insatisfeitos com a situação Tanto é que vai acontecer a revolução, eles vão botar lá o Kerensky, né? Sim. Vão botar o Kerensky, que é um menchevique. Que é o menchevique lá do governo provisório. Tanto é que começa-se assim, né? Aí depois vai mudar, que é a revolução de fevereiro, depois a revolução de outubro. E na verdade, assim, eu sempre quando eu dou aula para meus alunos, eu gosto de falar para eles, quando eu falo em Alexander Kerensky. Eu esqueci o primeiro nome. Alexander Kerensky. Eu falo não na revolução, eu falo nas revoluções. Porque se tu for olhar todo o processo que vai acontecendo, são diversas revoluções. Porque nós vamos ter a de fevereiro, a de outubro, a guerra civil, antes disso que a gente chama
de ensaio geral, que daí vai entrar o Encoraçado Potquim, que foi a revolta dos marinheiros, tu vai ter o Domingo Sangrento, Sim. dentro dessa mesma ideia. Então a gente vai falar em vários processos que vão ocorrer. Não é do nada que uma coisa acontece, não é principalmente num vulto que vai tirar uma família dinástica que está há 300 anos no poder. Não vai ser do nada que uma coisa dessa vai acontecer. E também não vai ser do nada que boa parte da população, não digo todo mundo, mas boa parte da população vai abraçar essa causa. Né? Tanto que a Revolução de Outubro, a de fevereiro foi um pouco diferente, mas a de outubro quase não morreu ninguém, né? Porque a população aderiu em peso. Sim, o exército aderiu junto. Todo mundo aderiu, O exército que foi para reprimir acabou adotando a própria... Em fevereiro, quando os mencheviques foram, o exército foi para reprimir e acabou aceitando e entrando naquela revolução. Aí entrou o Kerensky. E, ao meu ver, aí tem uma questão muito interessante. Porque a revolução podia ter parado ali. Por que eu digo isso? Porque nós vamos pegar aqui agora contexto de Primeira Guerra Mundial. Sim, nós estamos na Primeira Guerra Mundial. Estamos na Primeira Guerra Mundial, só para pontuar. Pessoal, isso aí é 1917, a Primeira Guerra Mundial começou em 14. Tá? Isso, e vai terminar em 18, é um ano antes. E aí nós estamos na Primeira Guerra Mundial, e a população russa, pelo histórico das guerras e pela pobreza que estava vivendo, uma das reivindicações era que os mencheviques, ao chegarem no poder, retirassem a Rússia da guerra. Eles não queriam mais estar na guerra. Por quê? Porque eles não tinham nem coturno para botar na guerra. Não tinha comida, não tinha munição, não tinha... E outra, né? Estavam tomando uma tunda do exército alemão, né? Estavam tomando uma tunda. Aliás, bom, aí é outra conversa, mas a Alemanha sai da Primeira Guerra... O que vai gerar a Segunda Guerra Mundial foi a frustração da Alemanha em não ter perdido a Primeira Guerra Mundial e ter assinado um armistício. Sim. É importante nós também entender que a Primeira Guerra Mundial, a Rússia perde para a Alemanha, né, pessoal? Primeira Guerra Mundial, a Rússia perde para a Alemanha e ela vai perder para os aliados. Ela se retira, né? A Rússia se retira, assina o Tratado de Brest-Litovsk e dá vários territórios para a Alemanha, né? Mas é porque... só que assim, claro... E foi assinado pelos... O Tratado de Brest-Litovsk que foi assinado pelo Lenin, né? Isso, e é muito interessante ressaltar que quem deu a primeira independência da Ucrânia foi o Lenin, viu? O Lenin tornou a Ucrânia independente, porque foi um dos territórios que estavam no tratado. Colocou o Lenin, quem ajudou o Lenin a voltar para a Rússia foi os alemães, porque eles queriam uma derrubada, porque os bolcheviques não queriam sair da guerra no primeiro momento. Exato, e é aí que eu queria entrar. Porque o que acontece? Por que os mencheviques não queriam sair da guerra? Porque existia uma elite, a Duma continua existindo, a gente acabou não falando lá da construção da Duma em 1906. 1906. E da primeira Constituição em 1906 também. Né? Também. A Rússia foi ter a primeira Constituição dela no século XX. Aí nós entendemos por que foi tão desorganizado o processo complexo, né? Mas aí o que vai acontecer ali? Eles estavam recebendo financiamento dos aliados para se manter na guerra. Então o grupo que estava na Duma, que era um grupo provisório, e do partido dos mencheviques, estava sendo financiado pela Europa. Sim. Então eles não tinham interesse em sair da guerra. Eles queriam permanecer na guerra. E a população queria que ele saísse da guerra a todo custo. E aí o que eles vão fazer? É que na verdade foram duas indas e vindas do Lenin, né? O Lenin primeiro veio da Suíça, ele vai depois volta para Finlândia e depois volta na Finlândia. Mas a primeira vez, o que acontece? Que vai ser um tiro no pé. Aliás, a segunda vez que vai ser um tiro no pé. Para agradar a população, eles dizem, então nós vamos... Porque o Lenin tinha sido expatriado. Então nós vamos aceitar o Lenin de volta. E aí quando o Lenin chega na estação Finlândia... Finlândia, o nome da estação. Da estação. Discurso, né? E tá lá os bolcheviques e os mencheviques todos reunidos para receber o Vladimir Ilyich Ulyanov. Ele chega com as teses de Abril. Cujo lema ele vai dizer: pão, paz e terra e todo o poder para os sovietes. E isso vai soar como um hino para aquele pessoal lá. E eles vão abraçar o Lenin e os mencheviques vão ficar olhando abasbacados. Sim. Toda a população. Era o que eles queriam. Era o que eles queriam. Ele queria sair da guerra. Ele falou exatamente o que eles queriam escutar. Porque ele dizia o seguinte: nós, como comunistas. Não, e era a ideia dele, provavelmente. Era. Nós, como comunistas, consideramos a Primeira Guerra Mundial uma guerra imperialista. Não queremos que a Rússia faça parte de uma guerra imperialista. Porque aí era como se fosse uma mudança, até então, toda a visão que a Rússia tinha. Porque ele vai trazer uma outra visão de mundo para a Rússia.
com o comunismo. Então, para ele, para os Porque a Rússia bolcheviques, sempre foi um estado expansionista queria expandir. Ele não queria expandir. Então ele decidiu, não, a gente paga o que tiver que pagar para a Alemanha, a gente liberta esses territórios, que para nós não é interessante ter esses territórios, e vamos organizar. Só que aí entra o problema. A Europa, que estava em guerra, porque nós estamos falando em 1917, nós estamos falando na Primeira Guerra Mundial, não vai ficar feliz com a saída da Rússia. Claro que não. E aí o que eles vão fazer? Eles vão começar a armar, inclusive, se eu não me engano, foram 15 países, até o próprio Japão se envolveu, financiando os chamados brancos. O exército branco. O exército branco para lutar contra os bolcheviques. Que era a favor também, o exército branco, de colocar de volta o Nicolau no trono da Rússia, né? Isso. E aí eles vão pegar uma galera que são os saudosistas ali do czarismo. Essa galera vai ser financiada, vão ir homens de vários países, inclusive franceses, lutando numa guerra civil dentro da Rússia, né? Até tem uma historiografia interessante que fala o seguinte, que eles estavam lutando a favor dos brancos, só que os bolcheviques estavam ganhando de lavada. Não ia ter como... Isso em 1922. 22. Porque foi a Guerra Civil Russa, ela começa, né? Mas as primeiras... Ali em meados de 18... O primeiro ano, um ano e meio, 2 talvez, foi um massacre do Exército Branco em cima do Exército Vermelho, né? O Exército Vermelho ele vai ser empurrado lá quase pro leste da Rússia. E depois sim que ele consegue fazer um contra-ataque que derrota os brancos, né? É que na verdade ali aquela região, por exemplo, São Petersburgo, algumas regiões ali... elas eram, principalmente as regiões centrais, elas eram muito favoráveis aos bolcheviques. Mas, como a Rússia é muito extensa... Os rurais, né? As regiões mais afastadas, não eram tão favoráveis. Elas eram mais a favor dos brancos. E como teve um financiamento muito grande, muitos homens vindo de fora para lutar também, até japoneses vieram. Então, favoreceu muito os brancos no início. Porque eles não esperavam que isso acontecesse. Tivesse um movimento tão grande. Depois é que a coisa começou a arrefecer. Tanto que o Trotsky, que vai ser vai ser o braço de ferro ali do Lenin, ele vai ter um vagão de trem onde ele viaja por todo o interior da Rússia. E aí ele começa a enfrentar, junto com o Exército Vermelho, essas resistências. E também a população, de uma forma geral, começa a aderir aos bolcheviques. Tanto que tem um general, tem uma parte famosa da história que conta que ele vai chegar na França e ele vai falar pro presidente: não manda mais homem francês para a Rússia. Estão virando bolchevique. Eles estão indo lá para ajudar os brancos e estão se tornando bolchevique. A França sempre teve essa caidinha socialista, né? Não manda, segura porque tá dando ruim. Esses caras vão voltar pra França. E tá acontecendo lá o que eles queriam que acontecesse aqui, né? Eles vão voltar pra França. Deixa assim, não manda mais, fica de boa. E aí os bolcheviques ali até 1923, que daí a gente vai ter ali o início, né, da União, das repúblicas soviéticas. Sim. A partir de 1922, né? 22 ou 22? 22. 1922. Aí o Lenin morre em 24, né? 24. Assume o Stalin. Isso, assume o Stalin. E aí vai ter aquela briga interna ali entre o Stalin e o Trotsky. O Stalin manda matar o Trotsky em 26, o Trotsky morre no México, né? O Stalin é uma figura enigmática, né? É uma figura interessante de estudar. Mas a diferença... Georgiano. Georgiano. E eles eram bandidos, né? Eles eram bravos. Mas o Trotsky, a diferença básica entre os dois é que um era internacionalista e o outro não. O Stalin queria a Rússia... Exatamente. Né? E o Trotsky era internacionalista. Ele queria interferir, ele queria levar o comunismo para a revolução para outros lugares. Né? E aí que o Stalin vai conseguir, no fim, o modelo do Stalin, e o Trotsky vai ser assassinado mais tarde no México. Né? O cara que assassinou, não me lembro o nome do cara agora, mas o cara que assassinou o Trotsky ficou uns anos preso no México, voltou para a Rússia e hoje é um dos ídolos virou um dos ídolos da União Soviética, ele ganhou medalha, ficou bem... E o Trotsky teve um casinho com a Frida, né? Isso, exatamente. Um casinho com a Frida lá, exatamente, vai ter. Safadão. E daí vai assumir, então, Nós temos mais 10 minutos, pra gente dar uma conversada ainda, tá?
Aí depois a gente pode fazer vamos deixar para uma próxima vez a pra parte gente entrar 2, a parte 2 pra gente continuar esse assunto, que agora sim, né, depois de toda essa introdução, essa explicação, que a gente fez uma boa explicação, o Zé fez uma excelente explicação, agora nós vamos começar de fato a União Soviética. A União Soviética. Agora que a gente vai começar a União Claro, Soviética. A gente ficou, então, esse primeiro episódio, pessoal, esse primeiro podcast aqui ficou, então, a introdução da União Soviética, porque o segundo, sim, vai ser a história da União Soviética. Mais detalhadamente. Com o né? stalinismo, depois com o Khrushchev, o Leonid Brezhnev e depois, por último, aí nós tivemos os governos dois ali que morreram, que não duraram muito. Eu nunca consigo lembrar o nome deles, porque morreu, e daí assume o Mikhail Gorbachev, né? Que vai ter a perestroika, a perestroika e a glasnost, e daí sim cai a União Soviética em 91. Isso Exatamente. aí. Pessoal, isso nós aí. vamos ficando por aqui. Curtem o canal, se inscrevam no canal, assinem o sininho lá, curtem o vídeo para ajudar bastante nós aí que a gente está nessa luta para crescer cada vez mais e trazer conteúdo de qualidade para vocês com pessoas desse gabarito que nem o José Roberto. Obrigado, Zé. Eu que agradeço. Obrigado, mesmo. viu, pessoal? Obrigado pela participação aí. Valeu.